mais um episódio do Café com Bolo. Hoje, aqui com a primeira convidada mulher que aceitou vir. Que seja o primeiro de muitos, né? Sim, vai ser de muitos. Muito. Por favor, se apresente, Mai. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, Rodrigo. É o segundo convite já e agora, dessa vez, foi possível realizar esse encontro, né? Já tenho acompanhado o canal, para quem não acompanha ainda, segue e curte lá, tá? Meu nome é Mayla, eu sou pedagoga, psicopedagoga, também eu faço um trabalho de mentoria educacional, mentoria familiar e também mentoria educacional para o autismo. Nesse momento eu trabalho como gestora de um espaço infantil aqui no município de Bueno Brandão, sul de Minas Gerais, e onde eu trabalho com as crianças na faixa etária de 1, 2 e 3 aninhos. Tá, Maia, vamos lá. O que seria uma mentora? Bom, então vamos lá. A mentoria familiar, sempre me perguntam, né? Tia Mayla, eu tô tendo dificuldade com meu filho lá em casa, às vezes eu saio, ele faz birra na rua, ele quer algo, o que eu faço? Como proceder? Então, essa mentoria familiar, eu oriento pais para ter uma melhor conduta com aquela criança em determinadas situações desafiadoras que podem estar ocorrendo ali no dia a dia. Essa é a mentoria familiar. Então, a gente olha mais ou menos qual é ali a dificuldade daquela família em estar tomando alguma atitude em relação às crianças, porque as crianças, elas tendem a desafiar, elas costumam ser reativas àquela situação e os pais um pouco perdidinhos aí acabam ficando sem saber o que fazer. Então, eles pedem essas orientações e eu acabo passando de uma maneira bem tranquila para eles. Isso na época da minha mãe se chamava vara de marmelo. Cinta, chinelo, resolvia bem, né? Não tinha? Né? Minha mãe conta que a minha avó tinha uma vara de marmelo atrás da porta. Se não quisesse umas narvadeiras lá. Minha mãe conta também. As narvadeiras eram vara de marmelo na canela. Então, mas olha, se a gente for pensar, né? Antigamente tinha-se muito mais filhos, hoje na nossa realidade a gente tem-se menos filhos, hoje a gente tem muito mais recurso do que antigamente, mas os valores estão sendo perdidos. Então, assim, essa vara de marmelo, só de mostrar, às vezes a criança já entendia o que o pai e a mãe estavam falando ali. Mas a longo prazo, essa criança, né, ela cresceu, ela se tornou um adulto e ela pode estar repetindo da mesma maneira, mas não com a vara de marmelo. Ela, às vezes, ela vai tentar suprir aquela falta que ela teve lá na infância, tentando comprar os filhos. O que é isso? Ela vai estar tentando substituir esse medo, que ela sofreu lá na infância, com presentes, com coisas, e vai ter aí a ausência da presença da figura dos cuidadores. E aí o que acontece hoje, que essa ausência desses cuidadores, eles estão trocando por presentes, nós estamos tendo uma geração que os valores estão sendo perdidos. Então, acho que vale ressaltar isso aí, que eu acho bem interessante, porque naquela época tinha-se menos recurso. Hoje nós temos mais recurso, né? As crianças, hoje é fralda descartável, antigamente era fralda de pano, a mãe tinha que ficar lá no tanque, né? Então, esses valores de antigamente estão sendo perdidos, mas se a gente tiver esse entendimento e conseguir resgatar, a gente ainda tem tempo. Porque essa geração que está vindo aí agora, eles estão vindo com muitos medos, muitas inseguranças dos seus pais, que ficaram lá atrás de coisas mal resolvidas lá atrás e hoje eles tentam suprir e agir de uma maneira mais permissiva com os filhos, coisas que isso não acontecia lá atrás. Quando o pai falasse em casa que era não, é não, é não. Né? Hoje, não, filho, daqui a pouquinho, né? Tem esse não um pouco que não tem cara de não, né? Se era uma fatia de bolo, era para dividir. Então, hoje as crianças estão perdendo essa questão do dividir, eles não sabem como dividir. Por quê? Porque eles têm tudo, eles vão dividir com quem? Então, os pais hoje se perdem um pouquinho nessa questão, porque eles não querem repetir com os filhos os traumas que eles tiveram. E eles acham que tem que suprir de alguma maneira, mas aí que está o engano, porque se
meu pai e minha mãe, de certa forma, ele me corrigiu lá atrás daquela maneira, era o conhecimento que ele tinha aquela maneira, que ele achava que funcionava. Agora, se hoje eu tenho um entendimento, eu acho, não, isso não vai funcionar. E se hoje eu tenho entendimento, então eu sou adulto ali da situação, eu que tenho que conduzir tudo, né? Como nós somos já adultos, completamente já formados, a gente tem um emocional completamente sadio o tempo todo, é fácil conduzir. Nossa, vida sadia. Isso porque a gente mora numa cidade pequena e a gente não tem trânsito, né? Imagina se a gente tivesse um trânsito sadio que a gente ia ser também. Então, esse estresse, né, da cidade grande em relação a trânsito, não é, a gente não tem o trânsito, mas a gente quer tudo para ontem. Essa pressa, né, de querer abraçar tudo a todo tempo, a gente tem. Não precisa ter lá na cidade grande. A gente iria enfrentar um trânsito para chegar mais rápido em casa e para voltar também, mas essa ansiedade que os adultos estão tendo aí já está vindo já de um bom tempo. E aí o que tem crescido, que cresceu muito depois da pandemia, foi a questão, né? Muita síndrome do pânico, ansiedade. Então, a gente precisa ficar bem atento, porque às vezes a gente até se enquadra e nem percebe que às vezes a gente é um pouco ansioso e a gente tem algumas questões a serem lidadas também, para que a gente não repita isso com os filhos da gente. Como você acha que, tipo, um pai com depressão, né, como que isso influencia na questão do filho? Influencia e muito, porque a depressão, né, ela tem 3 estágios. Ela tem o inicial, um médio e depois um mais avançado, que se ela não for socorrida logo, muito difícil ela conseguir sair dali sozinha. Mas independente do movimento, ser depressão ou não, ser ansiedade ou não, os nossos filhos, eles têm como base aquilo que eles veem de nós, os movimentos, os gestos, as atitudes. Não é o que sai da nossa boca muitas das vezes. A gente tem que ficar reforçando, é lógico, sempre para que eles continuem. Mas o que eles observam? Se tivesse uma criança aqui, ela ia estar observando o nosso movimento, a maneira que a gente está conversando, como você estaria lidando, tratando. Por exemplo, né, às vezes os pais saem para almoçar num restaurante, aí chega lá, em casa ele trata a sua família super bem, trata os seus filhos super bem, mas aí a hora que ele está lá no restaurante, ele trata o garçom mal, ele trata a faxineira mal. Então, o que a criança vai pegar? Ela vai pegar essa forma de tratamento com uma terceira pessoa, fora do seu contexto. E aí, quando chega na escola, ela acha que ela pode fazer isso com todo mundo. Então, ela vai destratar as professoras, ela não vai respeitar as regras, porque ela entende que com os meus eu posso. Quem não é dos meus, quem não faz parte do meu círculo familiar, eu posso tudo. Então, essas questões dos valores, aí voltando na depressão, que se a gente tem, né, tem a questão da depressão, falta ânimo, né, porque a ansiedade é um excesso de futuro, a depressão é um excesso de passado, a gente fica se culpando por coisas que já aconteceram. Essa pessoa com depressão se culpando por algo que aconteceu, a criança também ela vai começar a se culpar. Nossa, eu não consigo resolver a situação dos meus pais, e agora? E nisso ela guardou aquela emoção para ela. E quando essa emoção vai aflorar de novo? E aí? Como que nós vamos proceder? Então aí gera uma série de questões que, se o adulto ele não tiver essa autorregulação ali formada e ele já tem uma questão a ser resolvida, provavelmente essa criança também ela vai ter e vai passar por dificuldades de socialização, vai ter muitas dificuldades na hora que ela estiver no meio de outras pessoas, ela não vai saber como agir, porque ela espelha nos cuidadores a maneira de lidar com o mundo lá fora. Então ela vai trazer para ela uma certa culpa, porque quem está na depressão, ela está remoendo coisas que aconteceram no passado, que agora, nesse momento, ela não está conseguindo resolver, e ela também não está no presente, muito menos no futuro. Ela sempre fica voltando no passado. E essa culpa que ela traz para ela, a criança começa a internalizar isso também. Então ela começa a se sentir culpada quando algo não dá certo, né? Nossa, caiu a água aqui. A criança já paralisa, ela já assusta, ela começa a se culpar, nossa, por culpa minha isso aconteceu, e aí vai desencadeando uma série de questões que, se a gente for estudar, né, o longo, né, a fazer a linha do tempo de uma pessoa para descobrir qual é o ponto, por que ela está com depressão hoje, com certeza tem raiz na infância.
Nossa, que interessante. Todas elas têm raiz na infância. Se a gente entendesse o que é a infância hoje, a gente não apostaria tanto em grandes universidades, a gente apostaria muito na educação infantil, porque dela é que a gente forma o caráter, os valores de todo ser humano. Então, questões como depressão, por exemplo, então se a gente for estudar essa pessoa, o que é que aconteceu? A gente volta ali, faz uma linha do tempo, a gente volta até entender que a raiz, muitas das vezes, na grande porcentagem, na grande maioria dos casos, ela tem causa lá na infância. Então, tipo, não seria mais interessante o médico, em vez de socar remédio, você fazer um estudo ali? Então, aí depende muito, né, tá? É que o médico, na hora, se for um psiquiatra, normalmente é indicado uma conversa a princípio com um psicólogo, né? Se só a terapia em si não resolver, daí é indicado que entre também com um psiquiatra para entrar com medicação. Mas essa medicação, ele vai fazer com que a pessoa consiga voltar um pouco para a realidade, para que ela pare de ter aqueles sentimentos, aquela sensação que ela tem, que só quem tem depressão sabe quanto que isso incomoda bastante, né? O medo de perder quem está junto, o medo de não dar conta, uma série de medos que a pessoa... Então, esses remédios, muitas das vezes, ele nunca começa já em dose alta, você começa ele numa dose um pouco menor e vai aumentando gradativamente, e dá para que você consiga, opa, peraí, eu preciso de um respiro, eu preciso para eu conseguir continuar. Porque às vezes sozinho a gente às vezes não consegue, tá? Mas eu não sou muito fã de remédio, eu acho que tem outras alternativas aí. Mas se caso, isso dependendo do caso, se for necessário, saiba em qual profissional, saiba quando pedir ajuda e não tenha receio de pedir ajuda, porque os índices de suicídio têm aumentado no mundo e entre os adolescentes aí tem aumentado também. Então acho que vale esse alerta, de modo geral. Assim, existe criança com depressão? Existe. Tipo 5, 6, 7 anos? Existe criança com depressão. E é muito, assim, até os principais cuidadores, até eles perceberem que a criança ela já está num estágio um pouco mais avançado de depressão, nossa, isso às vezes, não, ela é quietinha, não, ela é tímida assim mesmo. Então, opa, vale uma luzinha ali acendendo, piscar. A gente precisa procurar um auxílio, uma ajuda. Se eu não conseguir lidar com meu filho, saber o que é que está acontecendo, eu preciso procurar ajuda profissional, porque existe sim depressão em crianças também. E além dessa parte de ser quieto, tem algum sintoma, alguma coisa que a gente pode estar... Pode, aquela criança que às vezes ela chora com muita facilidade, ou ela tem receio, né? Se ela chega a algum lugar, ela tem um pouco de dificuldade. Às vezes ela tá vendo aquele bolo, ela tem receio de estar pegando aquele bolo, né? Ela acha que ela não é permitido, ela acha que não pode, então ela não se permite tocar em algo que não seja dela. Então ela fica muito no defensiva, ela é mais fechadinha. Tem algumas que apresentam os outros comportamentos também, mas criança é movimento, criança é alegria, criança é para tirar a louça de dentro do armário, é para jogar os brinquedos pela casa. Se o seu filho foge um pouquinho disso, acho que vale a pena aí dar uma olhada com mais carinho, porque criança, eles não são paradinhos não, eles são movimento o tempo todo. Se tá parado, é porque alguma coisa tá acontecendo ali. Mas ele pode, por exemplo, em um desses pontos ele não curtir, tipo o meu, ele não gosta de sujar. Ele não gosta de pisar na terra, ele pisa na terra, só que você entrou terra no sapato dele, ele vai... Não, tem crianças que às vezes, né, por conta ali da criação, a maneira que foi criada, dependendo se ela for criada num lar que tem manias de limpeza, por exemplo, não pode se sujar, a criança automaticamente ela vai também, não, eu não posso sujar, e quando ela sente algo que seja estranho, ela se sujou, aquilo ali de certa forma incomoda ela, mas tem mais algumas coisas que entram nesse sujar, porque ela aí tem um pouquinho mais de hipersensibilidade tátil, que é na pele, né? Então ela tem um pouco mais de sensibilidade do que nós, então ela acaba sentindo esses elementos com mais facilidade. Mas ele assim até começar a se sujar. Depois que ele começou a sujar, ele vira. Mas aí depois também. Entendeu? É impressionante. Aí depois já quer fazer tudo. Eu levo ele pra roça mesmo, tem hora que eu levo ele de chinelo, entra uma areinha no chinelo dele pronto. Sabe? Já fica aquele negócio. Daí eu pego o ramo do chinelo dele e jogo ele em cima da areia. Aí já vai, né? Difícil é só começar, depois é difícil é tirar.
tirar daquela bagunceira toda ali. Mas criança é isso, eles têm que se sujar, eles têm que sair para a natureza, eles têm que ter esse contato, porque esse é o melhor dos laboratórios que existe, que foi criado pelo nosso Papai do Céu. É a natureza, tudo se cria, tudo tem uma função, tudo tem um porquê, então vale esse olhar atento aí, tem que permitir as crianças se sujarem sim. Eu sou um pouco travessa, se deixar, eu deixo as crianças ir bem sujinho embora, porque eles precisam ser criança, né? E como que eles vão fazer as descobertas se eles não têm esse contato? Então o celular e a televisão não vai permitir isso. Já era, o celular e a televisão arrebentou com muita coisa, filho. Você falou. Faz quanto tempo que você tá nesse ramo? Tá, com esse trabalho que eu tô fazendo, já completou 5 anos nesse trabalho, mas aí eu trabalho com criança já há um bom tempo, já. Mais ou menos uns 15 anos. Certo, levando assim em consideração 15 anos, certo? Coloque de 5 em 5 anos, a gente vai mudar uma geração, digamos assim. Você notou alguma diferença da primeira geração lá que você trabalhou para a geração de agora? Tem muita diferença, gente, muita diferença. As crianças estão perdendo a maneira do brincar. Porque a gente voltando um pouquinho, os pais de antigamente não tinham assim, muitos recursos, eles procuravam as alternativas na natureza, né? Era vaquinha de machixe. Quanta fazenda que eu tive de machixe. Então, quem que não tinha aquelas fazendinhas, né, com todos os boizinhos e tudo mais? As crianças estão perdendo aí a maneira do brincar, esse olhar mais atento para a natureza, o andar descalço no chão, eles não fazem. As crianças de hoje, né, depois da pandemia foi muito maior ainda esse prejuízo dentro da infância, porque de uma hora para outra a gente teve que se fechar. Os pais já tinham uma vida muito corrida, eles já tinham todo esse movimento, e aí depois veio a pandemia, de uma hora para outra todo mundo teve que se fechar, então todo mundo teve que procurar uma nova alternativa. O que foi muito mais fácil em casa? Que aí que depois aí tem grande prejuízo e nós estamos colhendo fruto deles até hoje. Foi um alto número de crianças nas telas. Então, assim, as crianças estão perdendo já o brincar por conta desse consumismo desenfreado que hoje o mundo capitalista está oferecendo aí, porque quanto mais colorido, quanto mais divertido, chama a atenção das crianças. Então, o mais natural, o mais simples, às vezes não chama tanto atenção, desde que tem um adulto que consiga coordenar e mostrar o que aquilo ali pode fazer. Nossa, isso aqui pode ser tantas coisas. Pode ser um foguete, pode ser um barco, mas aí depende do adulto que está ali junto com ele, de criar. A gente espera sempre que as crianças sejam muito legais, né? Mas nós estamos carentes de adultos legais aí. Você viu que eu fui de palhaço no circo? Não! Puta merda, eu fui de palhaço no circo, cara. Sério? Meu filho pediu. Tá bom, ele queria ir. Ai, meu filho pediu, né? Ele foi, sabe? Daí ele falou, vamos pai, vamos. O pai não gosta não, mas vamos. E hoje os pais fazem tudo pelos filhos, né? Mas será que esse fazer tudo pelos filhos, muitos até falam, nossa, eu morreria pelo meu filho. Mas será que você viveria pelo seu filho? Aí que tá. Sabe o negócio? Tipo assim, esse trem eu falar que eu não gosto, cara, eu amo fazer isso. Sabe? Tipo, eu amo ser o palhação, o negócio lá. Então, a hora que ele falou, vamos, eu falei, pô, eu amo. Agora, né? Tipo, na verdade, não é que eu tava me sacrificando, só vou achar você com cara de tom. Não, tô nem aí. Tipo, aquilo lá foi uma diversão pra mim. Então, porque às vezes a gente tem isso com a gente fica muito com receio do que a sociedade vai falar, do que vai pensar. Todo mundo tem uma criança interior dentro da gente, e a gente precisa usar o que as crianças estão trazendo agora para que a gente viva isso, porque é muito divertido, é muito legal a gente fazer parte desse universo, e tá perdendo-se muito isso, né? Os adultos, eles acham que eles têm que só trabalhar, que tem que pagar suas contas, mas e aí? E aquela criança? Todo mundo tem a sua criança lá. Grito resolve? Não. De jeito nenhum. O grito paralisa a criança, mas ela não te entendeu. Na hora que tem alguma situação, você gritou lá de longe, ela não entendeu que é um perigo, ela entendeu que ela está em estado de alerta, ela paralisa, mas o grito não resolve. O grito ali, ela paralisou, o que é que está acontecendo, daí ela olha para tudo, não, mas o grito não resolve. Ele, muito pelo contrário, você está jogando aí uma série de coisas dentro dessa criança,
que a longo prazo também tem aí prejuízos inimagináveis. Então o grito não resolve. Quando eu quero corrigir uma criança, eu tenho que falar num tom de voz tranquilo. Se eu grito, eu estou mostrando para ela que eu perdi o controle. Então, se ela tem eu como referência e eu estou gritando, ela viu que eu perdi o controle. Aí, o que ela tende a fazer? Ela vai começar a te desafiar mais ainda, porque ela já viu que você perdeu o controle. Mas isso não é uma maneira consciente, isso é do próprio comportamento, né? Do nível de desenvolvimento das crianças em si. Então, o que acontece, né? Às vezes, assim, os pais lá em casa, eu grito, eu falo, e as crianças, quanto mais eu falo, mais eles estão fazendo. Peraí, qual é a maneira que você está mostrando para aquela criança que algo é proibido ou que algo pode ser prejudicial para ela? Então, aí o que ela vai reproduzir depois? O grito. Vai ser uma criança que vai querer tudo para ontem, ela não vai ter paciência para esperar, ela vai achar que eu quero isso aqui agora, e você vai ter que cumprir. E nós não somos, as crianças, até muitos dos pais, se estiver nos ouvindo agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que às vezes a gente se torna um pouco permissivo para fazer com que aquela criança não chore a custo nenhum, e ao mesmo tempo nós estamos jogando aí uma série de coisas nas crianças que eles, a longo prazo, eles também vão ter muitos prejuízos, tá? Então, a maneira, o tratamento, chama, vem cá. Elogia perto de todo mundo, no alto, no coletivo, corrija no particular, no tom de voz sereno, suave e tranquilo, porque se ela tem que sentir confiança em nós. Se eu tô gritando, opa, peraí, eu não posso confiar em você, porque se eu fizer isso, vai ficar bravo comigo. Então, ela precisa confiar. Como que ela vai confiar? Quando ela fizer algo, porque as crianças, eles estão em descobertas o tempo todo. Se eu descobrir que isso, nossa, o que é isso? Eu tenho você como referência para estar me ajudando, para me auxiliar, e se eu tiver medo de você, com você eu já não vou poder contar. Então, se eu passar para a criança que não, você pode contar comigo sempre, dar carinho, dar afeto, isso é mimar? Não, isso não é mimar. A criança que ela tem mais, que ela é mais dependente da gente quando ela é criança, ela sabe que tem algo e alguém que a gente vai poder contar. Então essa criança sente que não, eu vou poder contar com você em qualquer momento da minha vida. E aí a hora que ela começar a sair para o mundo, voar para o mundo, ela vai ter bagagem para enfrentar as dificuldades que o mundo vai oferecer. Então eu vi um vídeo eu não lembro onde que eu vi o vídeo, eu assisto muita coisa. Mas eu vi um vídeo que mostrava um oriental, não sei se chinês ou japonês, que passava por um obstáculo e o filho dele vinha e começava a chorar pedindo ajuda para passar, e ele, tipo, entendeu? Para a criança aprender. O que você acha? Tá, lembra lá, as crianças, eles aprendem pelos movimentos e comportamentos da gente. Tá, dependendo desse desafio, tem duas situações aí. Se a gente souber que a criança ela é capaz, ela tem a capacidade de fazer algo, por que não deixar? Tá, ela vai conseguir? Tá, muitas vezes ela não consegue porque é algo difícil, mas aí que tá, dependendo do meu comando, ou eu vou melhorar ou eu vou piorar isso. Se for com crítica, você não consegue mesmo, não é assim que faz, essa criança, ela pode até chorar, mas vai ser de desespero. Agora, se você, não filho, você consegue, calma, respira, é assim. Aquela criança pode até chorar, mas você vai ser o ponto que ela vai estar precisando ali para conseguir se autorregular, para conseguir enfrentar aquele desafio, para que ela consiga. Então, tem que olhar bem, porque são duas situações. Depende do adulto e a maneira. Se existe uma dificuldade, aquela criança está enfrentando, ela pode não conseguir e ao mesmo tempo se sentir muito inferiorizada. Mas na segunda situação, ela pode ainda não conseguir, mas os estímulos que ela teve vai conseguir fazer com que não é o vencer. A gente tem que mostrar e trazer isso, que não é na vitória sempre, não é nas conquistas sempre, é no processo. Então tem aí um intervalo entre eu conseguir e o resultado, tem o processo. Até eu chegar e conseguir, peraí, tem muita coisa. Então tipo, no caso lá, se o cara parasse, voltasse, explicasse melhor, você coloca a mãozinha aqui, abaixa um pouquinho, explicasse, né? E consegue passar. Orientar, porque ele só foi, né? Não, agora, deixar com que as crianças eles façam tudo por conta deles,
sem orientação nenhuma, aí também não. Aí é muito triste, né? Porque a criança, ela conta com algo e alguém. E aí você vai deixar, ela vai se sentir abandonada. Então esse sentimento de abandono lá na frente também vai desencadear muitas das vezes, às vezes, relacionamento tóxico e abusivo, o uso, assim, ela é mais propensa ao uso de drogas, porque ela não vai saber, quando vier as dificuldades do mundo lá fora, ela não vai saber como lidar. Ela vai querer tampar esse vazio. Então ela vai resolver a maneira que ela tem, porque ela entende que é certo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então são duas situações. Tá, os filhos da gente tem que ganhar sempre? Não. O que a gente tem que valorizar muito no esforço dele não é a nota 10 que eu quero. Eu quero se ele se dedicou, se ele estudou, é no processo. Porque a gente aprende muito mais quando está errando do que quando a gente chega já e acerta. Quando a gente já cheguei, já sei tudo, e aí, o que me faz motivar para conseguir algo? Agora, se eu estou na busca sempre buscando, esse processo aí é o que vai estar formando aí grandes valores. É o processo. Agora você tocou em 2 pontos, antes e agora, que eu achei interessante. Bom, ó, primeiro, a gente falou sobre o grito. Segundo, agora você citou o relacionamento tóxico, certo? Que ele pode ter um relacionamento tóxico. Sim. Isso em casa, pai e a mãe, ou se não, pai e namorada, mãe e namorado. Como que é a influência? A criança vê aquele grito, entendeu? Aquele, sei lá, como uma briga entre pai e mãe. Entre os cuidadores, ou seja namorado da mãe ou do pai. Isso influencia também muito, porque eles precisam ter um ponto de referência, eles precisam ter alguém a quem seguir. Lembra que eu falei lá no início que as crianças, eles mais nos observam e repetem os nossos gestos do que as nossas falas? Então, assim, se você for um esposo, um companheiro, que você trata a sua mulher de qualquer maneira, você grita com ela, você acha que a obrigação de que tudo que tem na casa é dela, ele automaticamente, quando ele for ali um adolescente, ele vai tratar assim a namorada dele, a esposa dele, porque eles têm o pai com essa figura, né, nesse tratamento, nesse cuidado com a mulher. Se ele presencia tudo isso, ele tem grandes chances, mas isso não significa que sempre é uma regra fechada que vai ser. Mas aí, por outro lado, nossa, eles estão brigando. Por que está acontecendo isso? Muitas das vezes as crianças também trazem essa briga, esse conflito dos adultos para eles. Eles se sentem culpados, porque às vezes saem umas falas assim, se não fosse esse filho a gente nunca estaria junto. Então a criança começa a perceber que ela pode ser culpada de muitas das coisas. E aí ela se sentindo culpada, ela quer com que aquilo ali pare de alguma maneira, mas ela não sabe, ela ainda não está com a sua autorregulação formada, tem muita coisa ainda para ela aprender, então se ela precisa de um ponto de referência para ela seguir, para orientar ela, se esses adultos eles também não têm, essa criança ela vai ter grande dificuldade aí nos relacionamentos e nas questões do mundo lá fora. A partir de que idade que ele pode lembrar dessas coisas? Porque olha, eu, por exemplo, eu me lembro de algumas coisas que eu falava, eu devia ter uns 3, 4 anos. A gente tem algumas memórias, então vamos pensar lá. É um espetáculo nosso subconsciente, mas ele funciona mais ou menos assim. De 100%, nós somos 5% consciência e 95% está tudo inconsciente. Então vamos lá, tudo que o nosso olho ele passa, tudo que a gente vê no dia a dia, registra, vai para o cérebro. Então você já pensou, se a gente fosse pensar igual um arquivo que a gente tem lá, que a gente abre as gavetas, guarda, não, isso daqui, essa pasta aqui, eu vou colocar só o documento, só as contas que eu vou pagar. Aqui nessa outra pasta aqui, não, isso aqui só foi os documentos que eu paguei dentro de casa. Então imagina, gente, o tempo todo, a gente registrando esse monte de coisa que a gente vê o tempo todo e armazenar lá no cérebro. Tá? A gente vai armazenando. Então, tem alguns momentos que são mais marcantes, a gente consegue lembrar, mas a gente não lembra de tudo que a gente, desde o nosso nascimento até hoje. A gente tem alguns momentos, né, alguns gatilhos mentais que a gente lembra com mais facilidade. Então, tem alguns momentos, eu lembro lá dos meus 3 aninhos, mas a gente tem memórias, para você ter ideia, registrado dentro do nosso DNA, desde quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. Então, se fosse possível, eu lembraria de eu nadando? Sim, com certeza, dentro do placenta da sua mãe. Que doideira, você lembra? Mas é muito interessante nessa questão de lembrar, porque o subconsciente ele consegue armazenar uma série de coisas, muitas coisas, muitas. E aí a gente lembra aquilo que a gente usa mais. Né? Então aí a gente é condicionar, não, isso aqui eu vou lembrar, isso aqui eu não vou usar tanto agora, eu vou deixar nessa gavetinha aqui.
vou deixar. Por que às vezes algumas questões, que nem voltando lá na depressão que você citou no início, por que a gente tem que voltar nessa linha do tempo para ver aonde que é? Porque foi guardado e armazenado em algum lugar dentro do nosso subconsciente. E aí agora, nós vamos ter que abrir essas gavetas, a gente vai ter que dar uma fuçada, fazer essa limpeza aí dentro da gente, por quê? Para identificar o que é que está causando tudo isso. E com as crianças também não são diferentes, só que com as crianças é um pouco mais delicado porque eles não sabem relatar exatamente aquilo que eles estão sentindo. Eles não sabem. Tem crianças que choram, tem crianças que mordem, tem crianças que se fecham e por aí vai. Que interessante, não quer dizer que as crianças que lascam o dente na gente pode ser um treco desse. Sim, a mordida, nossa, Tia Marla, o que faz agora na questão da mordida? A mordida é um sinal de alerta. Porque, assim, aquela criança, ela faz o ato de morder é um movimento involuntário, muitas das vezes, com algo que está reprimido, está guardado ali dentro, ela não sabe como lidar e ela tem essa ira, essa raiva, ela precisa externar de alguma maneira. Quando isso acontece? Quando às vezes existe uma disputa por algo que ela quer, ela não conseguiu, ela quer resolver e aí muitas vezes acaba tendo aí essa mordida. Mas a mordida também vale, é uma outra luzinha que piscou aí. Opa, pera aí, vamos ter que ficar atento. Nós vamos brigar? Vai resolver? De jeito nenhum. E é impressionante como que umas coisinhas pequenininhas ficam marcadas na cabeça deles, né? Fica. Porque quando o Brahim ele entrou com 6 meses na creche, e que quando ele estava com 1 ano e pouquinho, que foi o segundo ano que ele foi lá, uma criança catou um dinossaurinho assim e tacou na testa dele. Tá coitadinho. Então, tipo, machucou. Né? Não machucou, não fez nada, só catou. Nossa, aquilo pra ele foi um negócio, tá? Gigante, né? Cara. Nossa. Gigantesco mesmo. Nossa. Daí outro dia ele já chorava pra ir na creche. Foi preciso a gente conversar. Eu ainda morava com a mãe dele. A gente conversar. Olha, demorou pra ele. Mas é que as crianças, eles impressionam com algumas coisas dessa, né? E aí ele vai com certeza no outro dia encontrar com aquele amiguinho. Se ele vê, então, aquele dinossaurinho, ele vai lembrar também daquele momento. Então, assim, eles associam algumas coisas. Então, por isso esse medo repentino. Mas aí sempre tem essa questão do chorar. Eu incentivo ou não, né? A levar, eu levo ou não. Aí lá em casa, a gente tem que conversar, explicar, mostrar. Se o coleguinha fez de propósito, se não foi, a gente sempre incentivando eles. Por que incentivando? É lógico que você não vai querer que seu filho fique apanhando o tempo todo, né? É lógico que não. Incentivo, dá de volta. Não. Não, mas aí a gente... isso, né? Nossa, se você apanhar na rua, chegar em casa, apanhar dobrado. Só um pouquinho pra mim, claro. A minha mãe era assim também, né, mãe? Se você estiver me ouvindo aí, né? Se brigasse na rua, chegava em casa, era dobrado, porque era mais ou menos assim mesmo. Mas hoje, com as crianças, a gente tem que ter muito cuidado e ficar muito atento nessas questões, porque se eles choram também, eles estão com medo de algo ou de alguma coisa. Então, assim, o que eles vão esperar da gente? Você vai de qualquer jeito? Não, peraí. Eu sei que agora, nesse momento, você tá triste porque o papai vai te deixar aqui, mas o papai vai e já o papai volta, a gente vai se encontrar de novo, sempre passando isso, porque eles têm um pouco do medo do abandono, de às vezes acontecer aquela situação de novo e não ter ninguém ali para defender eles, né? O interessante era assim, você passou o quê? 5 minutos eles já acalmam lá dentro, não é? Sim. Porque a gente via muito isso lá na creche, lá. Fechava o portão, passava um pouquinho. É porque eles fazem isso mesmo perto dos seus principais cuidadores ou alguém, né, que eles têm um pouco mais de vínculo aí, principalmente com vó, que vó é excelente para estragar a filha, né? Nossa vida. Os filhos, ele foi criado na redoma, mas aí com os netos eles querem compensar de alguma maneira. Mas isso é fato. As crianças, se eles vêm lá em casa mesmo, eles estão chorando. Ele chega até no portão chorando, mas assim, aí vale muito do acolhimento que você faz, a maneira que você aborda. Aquela criança, ela pode sim, já parar de chorar. Mas, ao mesmo tempo, ela pode também, ai meu Deus do céu, será que meu pai vai voltar a me buscar? Então, ela fica com esse receio. Só que na ausência dos cuidadores, ela se autorregula muito mais rápido. Porque o que acontece, que não chora, não, judiação, não chora, né? O pai, a mãe acaba prolongando essa despedida aí. Aí
mas se meu pai e minha mãe tá triste, por que eu vou ficar aqui bem, né? Eles ficam meio assim, porque as crianças, eles agem por ressonância, principalmente com os principais cuidadores. Até os 7 anos é muito mais com a mãe, e depois, após os 7 anos, é mais com o pai. Mas aí, nesse início, né, que as crianças ainda bem pequenas, elas vão para a escolinha, vai para a creche, elas tendem a se autorregular muito mais rápido na ausência dos cuidadores. Aí, os pais às vezes ficam meio com receio de deixar, nossa, ele estava chorando tanto que agora, será que eu vou deixar? Será que tá bem? Eles ficam sim. Isso depende muito do profissional, a maneira que abordou, que aborda a criança, do cuidado que ela tem, da confiança do espaço e por aí vai. Mais um. Acabou o café. Mamãe, né? Café de vó. De vó. É que você não viu o bolo ainda. A minha mãe virou vó. Eu sempre conto essa história aqui, sabe? A minha avó fazia um bolo maravilhoso. A minha mãe fazia um que era horrível. Era horrível. Nossa, mas era ruim. Daí aconteceu, minha avó morreu. Outro dia minha mãe fez um bolo, ficou maravilhoso. Passou o dom pra mim. Pra a passagem dela, ela passou o dom. Passou o dom minha mãe. Vamos lá, outra coisa. Choro. Como identificar... Não, lógico, um choro de dor, ele bateu a cabeça na parede, vai ser um choro de dor. Uhum. Mas como identificar que é um choro de desespero, ou se não uma birra, alguma coisa do tipo? Tá, tem como identificar também. A gente precisa olhar o acontecimento que teve antes, durante e depois. Por quê? Pra gente conseguir identificar mais fácil esse choro. Tá, se teve uma questão aí, se a criança caiu, a gente entende que ela tá machucada, ela precisa ser acolhida ali nesse momento. Mas as crianças, elas são tão inteligentes, elas são tão espertas, que elas usam isso a favor delas, né? Elas sabem com quem esse choro vai funcionar, que ela vai conseguir algo que ela quer. Então, assim, a gente precisa mesmo saber o que aconteceu antes, durante e depois, porque para identificar se esse choro é uma birra, porque ela quer algo, ou se não, realmente ela está sentindo alguma coisa. Mas nesse primeiro momento, qual é a sua abordagem? Você vai acolher ela. Porque você só vai conseguir identificar esse choro acolhendo. Na hora que a criança está chorando, elas não ouvem. A amígdala auditiva dela se fecha, ela não ouve. Então, assim, não faz isso. E aí a criança continua, né? É porque no momento do choro, ela não vai te ouvir. Nada que você vai falar. O que você vai fazer? Você vai acolher ela. Vem cá. Você tá precisando chorar, né? Vem cá, chorar junto. Vem cá, o papai vai te dar um abraço bem forte. Você vai acolher ela. Você vai esperar ela externar essa emoção. Porque se ela está sentindo essa emoção, ela precisa colocar para fora. O que a gente não pode fazer é fazer a criança parar de chorar a qualquer custo. Isso não, porque aí eu estou falando para ela assim, ela vai entender assim, para de chorar, engole esse choro, não é para você sentir isso. E aí ela está no momento que ela está precisando ser acolhida, não é para me sentir isso, olha quantas dúvidas ela vai ter. Então, no primeiro momento, acolhe, a criança vai se acalmando, naturalmente ela já vai se tranquilizando, ela parou de chorar. Vamos conversar agora? Depois que passou aquele choro, aí a gente conversa. Por quê? Para a gente identificar muitas das vezes como que aquela criança está reagindo a determinadas coisas. E como eles não sabem explicar, de certa forma, não, agora eu tô triste, não, agora eu tô nervoso, então eles se perdem um pouco nisso. E às vezes nem foi naquele momento. Às vezes teve um gatilho mental ali de algo que ela viu, ou ouviu, ou o cheiro de algo fez com que ela lembrasse daquela situação. E aí vem esse choro. Até um exemplo, ontem mesmo, né, menina, a gente gosta de colocar brinquinho, né? A minha pequena, que eu tenho um presente da vida, que a vida me trouxe, então tinha saído o brinquinho, eu fui colocar de volta o brinco. Aquele choro naquele momento, ela lembrou do segundo furo que ela foi fazer. Então, ela associou que toda vez que mexe na orelhinha com o brinco, lembra o choro dela de quando ela foi furar a orelhinha, porque tinha tampado e ela furou. Então, ela furou um pouquinho mais velha, então ela lembrou desse momento. E as crianças são assim mesmo. O meu tava tendo problema com ele com cadeirinha. Pra ele ficar na cadeirinha do carro, porque ele não queria ficar amarrado. Mas não pode ficar solto também, né? Então, e pra mim colocar isso na cabeça do menino? Gente, mas tem um trabalho. Tá, mas aí como que funciona com as crianças, né? Eles, o que as crianças são? Eles são movimento, vamos lembrar lá? Movimento, eles são disposição para tudo.
Toda vez que você coloca a criança para disputar algo, vamos ver quem fecha esse cinto primeiro. Ela vai querer fechar o cinto. Nossa, olha aqui, não acredito que você sabe subir na cadeirinha sozinho, como você já é grande. Então você coloca algumas questões para ela ali, você não vai precisar falar para ela, fecha o cinto. Então, assim, desafia ela a algo numa maneira de brincadeira. Você tá atrasado, por exemplo, né? Aí você vê que a criança chora, aí ela não quer ir de jeito nenhum, você precisa comer, ela não vai terminar de comer porque você tá com pressa. Agora, traz uma brincadeira no sentido assim, quero ver que quem terminar primeiro aqui, escovar o dente, quem vai chegar no carro primeiro? Ela vai fazer de tudo para chegar primeiro. Por quê? Ela gosta dessa competição para mostrar que ela consegue tanto quanto. Né? Às vezes ela não faz da nossa maneira, mas ela tem a vontade de querer disputar para ela conseguir algo. Então, assim, a hora que ela chegou, já sentou no carro, colocou o cinto, porque foi uma brincadeira. Sabe o que eu vejo? Tipo, você tá associando a brincadeira, essas coisas assim. Só que hoje eu vejo muita gente com falta de paciência de fazer isso. Falta de paciência. Entendeu? Uhum. Eu gosto, é que eu uso muito a ludoterapia, não sei para quem conhece, essa maneira de lidar. O que é a ludoterapia? Essa é uma palavra nova que eu acabei de aprender hoje. É uma maneira bem lúdica de lidar com questões emocionais com as crianças, né? Tem alguns terapeutas que eles usam bastante essa ludoterapia. Eu gosto de usar bastante no meu espaço também, porque eu consigo identificar mais rápido aquela emoção, eu trago essa maneira de brincar. A criança acaba fazendo algo naquele momento que é para o bem do coletivo e eu consigo atingir o que eu queria com ela. Então, ela funciona bastante. Então, tenta competir muitas das vezes com o seu filho na questão, quem chega primeiro, nossa, você já é grande, dá um desafio, mostra que ele pode, que ele consegue e não use frases assim, não, deixa que eu faço, não, você não consegue, porque aí a criança vai se inferiorizando. Ela se inferiorizando, ela vai colocar você à prova, porque você está falando para ela que ela não é capaz de fazer nada. Então, se ela não é capaz de fazer nada, ela não vai querer fazer mesmo, ele vai te aprontar. Então, é sempre o inverso. Agora que os adultos, eles têm um pouco mais de impaciência, isso é verdade, por conta da correria, do dia a dia. Mas, se a gente se atentar a esses detalhes, a educação não tem uma receita, mas ela facilita grande parte do processo. Agora vamos falar da mãe da professora. Porque eu sei que você é apaixonado por sua profissão, um pouquinho que a gente conversou. Eu gosto muito. De onde saiu essa vontade? Você ser uma educadora? Então, nossa, eu sempre, né, na minha vida, sempre quis cuidar, né? Cuidar, eu acho que vem desde, né, quem conhece eu lá de trás, esse cuidar. Mas aí, essa questão levantou, porque assim, meu pai, na época que ele era criança, ele não conseguiu estudar, porque era muito difícil, era em vários irmãos. E meu pai, ele aprendeu só a escrever o nome. E aí eu falei assim, não pai, eu vou crescer, eu vou ser uma professora, eu vou te ensinar a ler, escrever, pra você conseguir tirar sua carteira de motorista, né? E aí foi me passando o tempo assim, eu cheguei a perder meu pai, e aí eu falei assim, não, eu vou cumprir aquilo que eu falei, eu não vou conseguir alfabetizar você na maneira que eu queria, mas eu preciso fazer isso para alguém. Então aí eu tenho as crianças hoje, então estou cumprindo aí uma promessa que eu fiz para ele, no sentido, né, que ele sempre, quem me conhece, nossa, mas você tem muita facilidade com criança. Eu gosto mesmo desse universo, porque eu uso eles de companheiro para fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. Então eles entram aí eles entram aí na onda da Tia Mari e vai todo mundo embora. Vamos dar 3 vamos! É bem isso. Mas aí que nem, nossa, porque o olhinho da criança, quando ela descobre as letrinhas, é igual andar de bicicleta, a gente não esquece nunca mais. E quando a criança, principalmente, eu gosto muito da alfabetização também, já alfabetizei algumas crianças, né? A hora que eles descobrem ali, por exemplo, a leitura, por exemplo, nossa, aquele olhinho brilha de uma maneira e ela olha, nossa, aquilo ali não tem explicação. O Brian aprendeu a contar de 0 a 100 com o desenho. Ele number blocks. Tem alguns desenhos que são educativos. Mas tipo, né? Foi tão mais. É aquele negócio, né? Igual você falou. É um desenho, beleza. Só que o que aconteceu? Eu vi que ele tava gostando daquele trem.
Né? E é interessante mesmo, um desenho bom pra caramba. Eles fazem tudo mesmo pra chamar a atenção das crianças. Daí o que eu fiz? Eu peguei, arrumei umas ripas, cortei as ripas e fiz os number blocks pra ele de... Que legal! Daí ele pegou, ele foi pintar junto comigo, já fez uma zona aqui. Isso sim é maravilhoso. Entendeu? Você pode usar algo, é que aí você perguntar assim, né, tia Maila, eu posso dar tela pro meu filho? Celular jamais. Se você deixa como último recurso, se já tiver ali ido todas as suas alternativas, né, para você fazer atividade em casa com as crianças, mas se ainda não tiver, não, agora eu preciso fazer algo aqui, eu preciso que o meu filho coloque na televisão, mas não com desenhos altamente ilustrativos, rápidos, com excesso de estímulo sensorial e visual, porque também é muito prejudicial para eles. Aqueles desenhos que às vezes fica só no gesto, né? Não existe comunicação, esses são piores ainda. Então, aqueles desenhos mais antigos, eles são menos prejudiciais, não que ele não seja, ele é também, mas ele é menos prejudicial. Por quê? Esse excesso de estímulos que hoje a inteligência artificial tem feito, provoca no cérebro da criança a vontade de sempre querer mais. Então, assim, hoje é 10 minutos, amanhã é meia hora, e não estou contente com meia hora, amanhã é 1 hora, e se deixar só vai aumentando a quantidade da criança na frente das telas. Trazer esses recursos, né? Você viu que ele gostava de algo, tenta trazer esse alternativo, tira da tela, porque a nível cerebral essas descargas, esses estímulos, hoje já se compara, por exemplo, com o usuário de drogas, por exemplo, né? Porque o usuário de drogas, ele não é viciado na droga em si, ele é viciado na sensação, naquele prazer, aquela descarga que ele tem ali no organismo. E com as crianças, isso é muito sério, mas mesmo sendo pequenininhos, eles acabam se acostumando com a descarga que aquela sensação de estar vendo algo é a sensação do prazer que eles querem de imediato. Aí o que eu tenho? Eu tenho crianças mais reativas, eu tenho crianças mais impacientes, eu tenho crianças mais estressadas, propensas a ter depressão também. Por quê? Porque se o mundo não fizer o que eu quero, não tá tudo bem. Então eu tenho uma criança imediatista, que quer tudo para ontem. E aí os pais hoje, com a paciência um pouquinho mais, né, um pouquinho mais abaixo do que a média, aí vai começar o conflito. E aí começa o conflito lá em casa, e aí depois a gente não sabe nem onde começou. Então, assim, televisão, em último recurso. E procure desenhos, né, que sejam menos, com menos estímulo visual, que seja um pouquinho mais tranquilo. Eu gosto muito do Caiu, quem que não gosta lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Os desenhos da cultura, eles são ótimos e além de educativos também. Então, assim, a criança pode aprender a contar com desenhos? Pode, mas que isso não vire um hábito que ela fique sempre querendo isso. A criança precisa de movimento, a criança precisa trocar. Se eu coloco ela na frente da TV muito tempo, fica quietinha aí, eles não ficam quietinhos? Nossa! O número hoje de TDL aumentou muito por conta... TDL, para quem não sabe, é o transtorno de desenvolvimento de linguagem, porque com a televisão não existe a troca, igual a gente está tendo aqui, está tendo a troca. Você fala, eu falo, e a gente vai, o que você não entende, eu não entendo, nós vamos trocando. Com a televisão não, só a televisão fala, e a criança ela fica ali sem ter com quem trocar. Então as crianças estão vindo hoje com essa defasagem, e depois da pandemia isso aumentou muito mais ainda. E quando você falou faz 15 anos, né? 15 anos que eu trabalho nessa faixa etária, agora com 5 anos. Uma das coisas que você notou foi esse TDL nessa... Muito. E como você identifica as outras dificuldades? Porque tipo, eu era uma criança extremamente com uma dificuldade lascada em aprender a ler. Entendeu? Que a dislexia, talvez, não sei, não te acompanhei ali na sua infância, mas a dificuldade de identificar, por exemplo, os símbolos, né, as letras, os números, a disgrafia, a dificuldade na escrita e a descalculia na matemática. Sabe o que me gerou? Não, peraí. Sabe o que me gerou? Saiu um negócio na frente. Peraí. Sabe o que me gerou isso? Me gerou o seguinte. Eu tinha muita dificuldade para ler. Bastante, né? Sabe? Daí o que aconteceu? Conforme. E era a escola de roça. Então a escola de roça, não sei se você lembra, não sei se você está morando na cidade ou não,
Mas não sei se você lembra, a escola de roça era o quê? Era uma sala de Sala aula, mista, né? 3 turmas, um professor. Uhum. Eu nunca prestava atenção no que era no meu quadro. Você nunca prestava atenção no quadro de cá. Eu não sei porquê. Acho que eu não gostava do meu quadro. A partir daí, lógico que tipo, você nunca percebe isso até você já ficar mais velho, entendeu? Enfim, a partir daí, gerou, como assim, uma vergonha. Eu tinha uma vergonha muito grande para muito grande. Mais introspectivo, né? Muito grande. Tipo, eu travava. Se colocasse eu para apresentar trabalho. Nossa, filha, eu travava. Não saía nada. Não, né? não saía porra, não. Deus livre guarda. Entendeu? Me gerou muito conflito, assim, para conversar com outras pessoas, enfim, sair na rua, fazer novos amigos. Então, tipo, o meu nicho de amizade era aquilo da escola. Só. Era a minha sala. Entendeu? E isso selecionava algumas pessoas ainda. Se saísse daquela turma ali da minha sala, já fosse para uma outra turma, alguma coisa assim, eu já ficava quieto no canto. Podia até ficar perto, mas ficava quieto no canto. Eu mudei depois que eu fui cantar. Até hoje eu não sei por que diabo eu fui cantar. Mas eu fui cantar. Daí eu comecei tipo, para não tremer em cima do palco, né? Que eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas para não tremer em cima do palco, eu começava a cantar e ir para o espelho. Então eu colocava e comecei a fazer. Daí que eu... Começou a se perceber, né? Algumas questões ali. Mas essa questão do aprender a ler me fez muito mal. Então, hoje eu falo não, né? Tem alguns estudos que já mostram que as crianças elas estão em constante evolução. Vão evoluir mais ainda, e a metodologia que muitas escolas ainda usam é essa metodologia tradicional do a criança sentada na cadeira, quadro, e eu ter que copiar. Como identificar essas dificuldades? Toda e qualquer atividade no papel, seja ela matemática, seja ela, a gente já pode, né, desde a educação infantil, a geografia, a história, ciências, o português, todas elas antes têm que passar pelo corpo. O que é isso, né, passar pelo corpo? Então, por que eu gosto muito da ludoterapia para lidar com as emoções? Eu gosto de trazer esse lúdico para quê? Para começar já desde pequenininho, que aquela dificuldade que a criança tem ali, para a hora que ela chegue lá na hora da alfabetização, ela consiga, por exemplo, ter a triangulação de olhar. Porque ela olha no quadro, ela olha no caderno e aí ela escreve. Né? O nosso português, a escrita é da esquerda para a direita. Então, assim, atividades que sempre estimulem isso. Nunca prestei atenção nisso, que agora que eu tô vendo. Da esquerda para a direita. Então, sempre trabalhar, mesmo que seja uma sala mista, dá para fazer também. Aí, se for menorzinho, a gente adapta para os menores, e aí com os maiores, aqueles que já conseguem, mas com os menores dá para adaptar também. E aí a gente começa já desde pequenininho, trazendo atividades ali. Para que, na hora do processo da alfabetização, que ele seja mais tranquilo. Então, assim, nossa, tia Mara, eu sempre recebo mensagens dos meus ex-aluninhos, está escrevendo no prezinho, já está lendo as primeiras palavrinhas, né? A gente não pode interromper e nem passar à frente de cada etapa. Mas o que acontece? Tá, essa brincadeira, ela parece ser sem sentido nenhum? Não, todas elas têm um sentido, têm um porquê. Tá, qual essa que tá trabalhando? Qual região? Qual parte? Então, assim, hoje eu faço uma atividade assim, outra assim, e eu tô criando naquela criança a formação de novos neurônios. A hora que a criança tem insight, o que é isso, né? Um neurônio aqui, outro aqui, eles vão criando, vai sendo aleatório, né? Não tem uma ordem exatamente, mas a gente está criando. Então, cada atividade é um neurônio novo que eu estou criando. Quando ela tem um insight, que, por exemplo, na hora da alfabetização, esses neurônios, eles se fecham como se fosse uma teia, eles se conectam, e aí a criança ela tem menos dificuldade do que as demais que não tiveram esses estímulos. Então, assim, como eu percebo que uma criança ela vai ter dificuldade? Tá, nessa atividade aqui, nessa brincadeira lúdica, que seja no matemática, o contar, o seriação, né? Separar por cores, quantidade de elementos. Então, nessa brincadeira, eu estou ajudando ela na matemática, a hora que ela chegar ali na frente. Essa brincadeira aqui de identificar alguns símbolos, eu vou ajudar também ela na alfabetização. Então, se a gente tem uma bagagem maior, esse processo ele é mais facilitado ali na frente. Cara, não sei se respondeu essa pergunta. Eu tinha desespero de ir para a escola quando eu mudei para cá,
Eu tinha desespero de ir pra escola porque às vezes a professora mandava ler, sabe? De todo mundo, né? E aí também, se a criança tem mais dificuldade em separar símbolos, e aí se ela é exposta, ela já tem essa dificuldade, porque a criança primeiro ela precisa ouvir. Por isso que eu gosto muito de trabalhar freio em Vitória, adoro música, tem música para tudo, tem música para sentar, tem música para fila, tem música para comer, por date, tem música para tudo. Por quê? Para as crianças perceberem o som. Para a hora que daí que a gente começar a trazer ali essa consciência fonológica para elas, elas vão perceber um som, o cérebro já vai assimilando, aí na hora da leitura, da escrita, o cérebro ele já está mais acostumado, ele já está mais de fácil acesso, vamos dizer. Tem uma coisa que eu acabei de lembrar, cara. Teve uma coisa que piorou a minha situação, sabe? Pô, depois de muito tempo, eu vim descobrir que eu era ótimo para escrever. Tipo, poesia, porque eu sou bom pra fazer rima, na verdade. Eu tenho minhas músicas e tudo mais, mas isso não tem como que eu tinha formado, né? Já não tô bosta nenhuma. Mas olha pra você ver, lembra lá? Concurso de poesia, agora que eu tô formado, não preciso mais participar. Dia 21 de março agora foi dia da poesia, né? Então, tipo, eu preciso fazer um negócio muito simples. Eu lembro uma vez, eu não vou lembrar qual professora que é, se eu lembrar, se eu falasse, mas não vou lembrar qual professora que é. Que a gente foi aquele trem que no Horto, lá de Pouso Alegre. Lembra quando tinha leão no Horto? Não, nunca fui. Você nunca foi? Eu acho que eu não sou dessa época. Eu acho que eu sou da época um pouquinho mais atrasadinha, eu sou mais velha. Mais velha. Os nossos passeios eram visita nas cachoeiras, eram umas coisas mais por aqui mesmo. E teve esse treco, sabe? A gente foi lá. Beleza, foi tudo turminho, eu devia ter o quê? Uns 10 anos, no máximo uns 10 anos. E depois tinha que fazer uma redaçãozinha. E eu fui fazer a redaçãozinha. Só que daí o que acontece? Eu vim da roça. Eu aprendi a falar de uma forma totalmente diferente do que é o culto, digamos assim, né? Tanto que até hoje eu falei errado, cara. Não ligo, eu aprendi a falar com meu pai e com minha mãe. E, não, mas tipo, tá tudo certo. O sal vira sar, entendeu? Daí é uma questão cultural por conta do mais aqui, né? Feminino. Não, pega o sar aí, mano. Pronto aí, tá vendo? Deu uma coisa. Entendeu, né? E eu comecei, tipo assim, ó, em vez de nós fomos, eu falo, nós fomos. Isso aí, subir pra cima, descer pra baixo. Não, lasquei o negócio inteiro. Daí nós fomos, daí, você acredita que a professora catou e levou a minha redação pra todo mundo? Ela leu que nós fomos? Foi, não, ela leu. E esse aqui fumou a viagem inteira. Nós fomos. Puta merda, mas me deu uma vergonha, cara. Não queria voltar pra aula outro dia, não. Aí a vergonha que eu fiquei. Porque daí você foi posto ali de uma maneira que não era aquela, né? Hoje dá risada, mas você imagina uma criança de 10 anos, a puta vergonha que tava. E se a gente pensasse, né, a gente nunca, se a gente fosse pensar mesmo em questão de exposição da criança, a gente nunca colocaria uma criança exposta até os 12 anos de idade, porque ela está em constante desenvolvimento nessa questão aí da socialização, de estar, né, de ter essa facilidade ou não de estar no meio de todos. Ela pode aí também ficar e ter algumas consequências. Mas, se bem estimulado e bem desenvolvido, a gente tem pequenos artistas aí muito bem camuflados no meio da nossa sociedade. Vamos lá, vamos voltar para a Maia, professora Maia. Vamos lá. Como identificar esses atrasos? Por exemplo, é mais fácil para você como professor identificar ou o pai e a mãe? Porque às vezes o pai e a mãe estão naquela convivência ali e acham que o filho, né? Porque o pai com a mãe, desde o nascimento, principalmente a mãe já consegue saber se aquele choro é de fome, se é de sono, se a fralda tá suja. Então a mãe tem essa percepção, ela consegue identificar mais fácil. Mas como que a gente consegue perceber? Nós temos marcos do desenvolvimento, que é isso? Por exemplo, de 0 a 6 meses é esperado que a criança já faça atinja determinadas funções, algumas descobertas. Depois ela começa a descobrir a mãozinha, você pode ver que ela fica um tempão lá olhando para a mãozinha. Tem a fase da oralidade, que tudo vai na boca. Então, o pé vai também, tudo, né? Então, dentro dos marcos do desenvolvimento, até no cartão de vacina hoje, se você for olhar esses mais atuais, tem lá de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, o que é esperado dentro de cada faixa etária. Quem é a primeira pessoa, sem ser a família, o primeiro profissional, sem ser a família, que consegue identificar isso? É a médico pediatra. Por quê? Ele tem todos esses marcos do desenvolvimento, ele sabe o que cada criança tem que atingir dentro daquela faixa etária. Então, nossa, ainda não está fazendo isso. Será que é falta de estímulo? Será que tem mais alguma coisa? Então, aí cria-se um estado de alerta.
Hoje os pais têm grande dificuldade de identificar esses sinais porque eles conhecem seus filhos desde o nascimento, então eles consideram que tudo é uma forma natural da criança. E está acontecendo muito agora que não é, né? A gente tem aumentado aí os números sobre autismo, sobre o TOD, sobre o TDAH. Então, esses atrasos, se eles não forem identificados assim, rapidamente, no sentido de, desde que a criança nasce, a gente consegue identificar muita coisa. Então, assim, quem é o primeiro profissional? O médico pediatra. Tá, o médico ainda não encaminhou, não pediu uma avaliação de um outro profissional, aí a criança chega na escola. Aí ela chega na escola lá com seus 4 aninhos, né? 4, vamos usar aqui a realidade que a gente tem, 3, 4 aninhos. Aquela criança, ela fica um pouco mais introspectiva no meio dos demais. Na hora de fazer algumas atividades lúdicas mesmo, ela tem dificuldade, por exemplo, de empilhar coisas, de separar, de seriação. Então, outra luzinha acendendo aí. Então, assim, de imediato, a primeira pessoa, o primeiro profissional é o pediatra. Ele que tem que estar habilitado ali para identificar esses pequenos atrasos. Não foi identificado, chegou na escola. Porque também tem a questão assim, o que esses profissionais também fazem? Tá, eles podem perceber sim um atraso e não que eles não tenham feito nada, mas aí entra uma outra questão, que é a aceitação da família, na questão dos filhos. Eles querem que seus filhos sejam igual a todos, não querem que seus filhos passem por nada. Então, às vezes, esse profissional percebeu que essa criança tem sim uma questão, tem um pequeno atraso no desenvolvimento, vamos usar assim, mas ele percebeu também que a família existe ali uma barreira. Então, o que ele orienta, né? Aí ele pede às vezes a avaliação com outro profissional, porque ele começa a encaminhar de maneira bem sutil para que aquela família vai aceitando de forma gradual, que ela não seja um impacto muito grande, porque tem acontecido muito hoje, né, dos pais de achar que seus filhos está tudo certo, que está tudo bem, e de não ir atrás de alternativas para estar tentando sanar essa defasagem aí no atraso do desenvolvimento deles. Sabe uma coisa que eu notei? Meu filho vai fazer 4 anos, né? E minha mãe, a hora que viu ele ali com seus 6 meses já, tudo, né? Que jeito, ela achou aquilo lá impressionante. Sério? Por quê? Porque eu fui enrolado no coeiro? No coeiro, isso. Fui enrolado no coeiro. Eu ficava assim, né? A gente, desde pequenininho, né? E, tipo, o desenvolvimento dele, por conta que foi a primeira criança depois de mim que ela acompanhou mesmo, né? O desenvolvimento dele, depois de 6 meses, pra ela aquilo lá foi, nossa, mas... Uma evolução, no caso? As crianças hoje, antigamente as crianças demoravam 1, 2 dias para abrir o olho, né? Hoje, se deixar, a criança sai correndo já. Né, as crianças de hoje eles estão vindo bem mais, né, bem mais para frente, dentro ali do processo de desenvolvimento, eles estão vindo com uma fase um pouquinho mais adiantada, eles estão vindo mais adiantadinho sim. Então, tem crianças que às vezes demoravam 2 dias para abrir um olhinho, hoje ela já consegue abrir no mesmo dia. Antigamente usava-se esses coeiro, né, que o pessoal aqui da região usa, que esses panos para deixar enroladinho, para trazer a sensação de como a criança ainda estivesse dentro da placenta, toda apertadinho, né, e porque se ela ficasse toda solta assim, ela chorava e tudo mais. Uma maneira de ainda trazer a sensação de dentro da barriga, por isso que usava-se muito. Hoje já não se usa tanto, e também até para pegar, fica até mais firminho, né, para você pegar o recém-nascido. Então aí fica até mais firminho assim, mas hoje já não se usa tanto. E aí se você dá mais liberdade para a criança vai se descobrir mais cedo. É natural que isso pode acontecer também. O que é o TOD? O TOD nunca tinha ouvido falar. Transtorno opositor do desenvolvimento. O que o TOD hoje está vindo, né? O que é que está acontecendo? São crianças mais reativas, um pouco mais, muito mais irritadas. Às vezes ela vai usar palavras ali de baixo calão para te tirar do sério e tudo mais. O TOD, ele precisa ser identificado o quanto antes para que essa criança, a hora que ela chega na escola, ela não tenha aí grandes desafios, porque aí ela acaba sendo rotulada, aquilo ali é o briguento, aquilo ali ele só fala palavrão, e aí
as outras crianças com medo da reação acaba isolando, né? E para ele, o que ele mais quer é estar no meio dos outros, mas só que ele não tem controle daquilo, porque ele reage de forma involuntária. Então, alguns dos casos, a grande maioria deles, às vezes é necessário medicação, sim, para baixar um pouco aí esses níveis. Mas isso vem genético ou Olha, veio o pai com a mãe? Não, ele não tem, algumas, que nem, por exemplo, o TEA, ele não tem, 10% pode ser genético ou não, mas a grande maioria que está vindo agora, grandes estudos mostram que é do excesso de tela. O excesso de tela. O excesso de tela, ele já tem conseguido fazer já um grande prejuízo nas crianças. E ainda essas novas descobertas que têm sido feitas, a causa não é essa, não é só isso, mas que tem grande... Por quê? Esse excesso de estímulos o tempo todo, né, dos pais, por exemplo, olha para você ver, é tão interessante que se a gente for estudar ali a neurociência, a gente vai embora e a gente não para mais. Os pais, por exemplo, que têm muito contato com tela, equipamentos, essas coisas, não que vai ser, não é uma regra fechada, mas pode ser que tenham filhos, às vezes, com autismo, com TDAH, com TOD, por aí vai. Tipo, da mãe vai passar pro filho? Pode acontecer, porque só para você ter uma ideia do disso tudo, que tudo fica registrado no nosso gene, né? Tá tudo dentro dentro do nosso mapa genético. Pra você ter ideia, pessoas que lá na guerra, eu volto lá na Segunda Guerra, olha, eu voltei lá atrás. Pessoas que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial, não as que foram para a linha de frente, não, mas aquelas pessoas que ficaram com medo, tiveram receio, com medo do que podia acontecer, elas guardaram aquela impressão no DNA delas. 60 anos depois, isso foi um estudo que foi feito, esse estudo é norte-americano, saiu não faz muito tempo. O que foi observado? Que essas pessoas não viveram a guerra. Elas não foram para a linha de frente. 60 anos se passaram. Elas nem estavam, não era nem imaginado que elas seriam geradas. Elas carregavam essa herança genética, daquela impressão que eles tiveram de algo que impactou muito. Então, se a pandemia impactou muito e muita gente, porque foi um medo que ainda, de certa forma, vive dentro da gente. E se a gente está procurando... Minha avó tinha esse negócio, não podia ver avião passar que ficava morrendo de medo de guerra. Então, mas é porque... Nunca foi na guerra. Então, mas aí depende do que é que aconteceu. Então, porque a gente tem muitos gatilhos mentais, que seja através do cheiro, do barulho, de algo que a gente vê, que faz a gente lembrar daquela sensação. Que a gente traz muitas sensações que a mãe da gente viveu, isso é muito comum. Então, tem muita coisa que a gente precisa entender que, não, isso aqui que eu senti agora, nem é meu. Foi uma impressão que a minha mãe sentiu e eu trago ela, porque fica registrado, fica tudo armazenado dentro do DNA. Então, a gente precisa ir... Aí quando entra na educação, por isso que eu sempre gosto de fazer uma entrevista, uma pequena entrevista, que é a anamnese, que eu entrego. Eu não quero saber da sua vida pessoal. Eu quero saber se na gestação teve alguma intercorrência, se teve alguma inferência, se precisou do uso de alguma medicação. Por quê? Tudo isso... Se 60 anos atrás fica registrado no nosso DNA, imagina de 2, 3, 4 anos atrás, fica muito mais. Então, assim, se eu conseguir aqui ver como que foi essa gravidez, se a criança tiver alguma dificuldade, eu sei se ela vai ter dificuldade na escrita, se ela vai ter dificuldade na socialização, eu consigo identificar mais fácil essas dificuldades das crianças. Então você faz todo um processo de investigação. É como se fosse um processo de investigação, pensando sempre no desenvolvimento da criança e na dificuldade que ela tem. Eu acho bem interessante muito também. Interessante. Hoje em dia, a gente está tendo uma carga de hormônio muito grande. Muito. Todos nos alimentos também. A água, por mais que você limpe o hormônio da água, você não consegue tirar. Quase não consegue. Né? Esses hormônios, eu acho que estão afetando bastante nessa questão do TDAH, alguma coisa do tipo? Tá sim. Dentro do autismo, até teve um estudo que, agora não vou lembrar se foi de 1, 2 anos atrás, que pro autismo, por exemplo, não tem assim um porquê exato. Existem várias possibilidades, mas já tem um estudo que chegou que a quantidade de hormônios nos alimentos que nós consumimos, ele pode desencadear autismo em crianças.
Então, assim, até nisso já tem, porque assim, antigamente não é que não tinha-se essas dificuldades. Tinha sim, mas era com um número bem menor. Hoje, essa proporção ela tem aumentando e vai aumentar ainda mais. Muitas pessoas ainda não sabem como lidar e como identificar. Então, o que vale a gente sempre estar atento como pai, você que é mãe, você que é pai, sempre estar conversando com o seu pediatra para estar faça perguntas para eles na hora da consulta. Se não vai lembrar na hora, faz um rascunho, anota no papelzinho, leva na hora da consulta, pergunte. Por quê? Porque todas essas questões, desde a alimentação, influenciam muito. Por exemplo, no cérebro de uma pessoa que tem TDAH, a gente não pode aumentar o consumo de glúten e nem de açúcar, por exemplo, porque ela precisa, o TDAH, pra você ter uma ideia assim, ele é um Fusca, é um corpo de Fusca, mas com motor de uma Ferrari. Então, ele é um cérebro super acelerado, super criativo, desde que identificado e muito bem estimulado. Caso contrário, vai ser aquela criança que briga, que é rotulada sem limites, que não ouve ninguém, mas ao mesmo tempo o TDAH, ele adora animaizinhos, ele tem um vínculo maior com a mãe. Então, se eu aumento os níveis de açúcar e de glúten, esse cérebro ele vai estar muito mais acelerado. E aí, se eu levo ele lá no médico, ai, doutor, eu não sei, meu filho, ele não para quieto, tem como dar um remedinho para acalmar? Então, muitas das vezes acontece que aumenta as doses, por exemplo, da Ritalina. Mas se eu aumentar o consumo da vitamina B12, eu consigo diminuir esse nível de ansiedade, essas descargas que tem ali no cérebro, por conta da alimentação. Eu diminuo a ingestão de açúcar, eu diminuo a ingestão de glúten, eu aumento a ingestão da vitamina 12, que está presente ali no ovo, no leite, e aí essa criança, consequentemente, ela vai dar uma baixada nessa adrenalina, ela vai ficar um pouco mais tranquila, porque o açúcar ele acelera. Uma coisa que passou aqui na minha cabeça. O que acontece? A minha família, né, para trás lá, né? Café tá bom. A minha família para trás quase virou sócio do Bairral. Nossa. Pra você ter uma ideia. A minha bisavó, ela morreu lá em manicômio que tinha aqui em Minas, que era esqueci o nome, Barbacena. Barbacena. Não acredito que ela estava no Holocausto de Barbacena. Na verdade, ela morreu aqui, só que ela chegou aqui com mão queimada, pé queimado, toma choque. Yeah. Ela morreu aqui. Então, enfim. Então quer dizer que eu tenho ali um grande histórico, sabe? Agora passou um negócio muito louco na minha cabeça. Certo, se a criança tem esse tipo elétrico dessa forma, certo? Você estimula mais isso. Tem chance de fundir o motor? Tem, claro que tem. Tipo, daí ela vai pirar mesmo. Porque, a criança com TDAH, por exemplo, ela não consegue ver os riscos e o perigo que ela corre, por exemplo, assim, se ela sai correndo na rua, ela não consegue imaginar que o carro pode vir e ela ser atropelada. Ela simplesmente vai. Ela tem, sim, grande chance de se machucar com muito mais facilidade, porque esse cérebro está tão acelerado, que chega uma hora que ele precisa aí de uma pausa. Daí o que acontece? Daí fica lerdeia, a pessoa perde o juízo completamente. Dentro do, assim, não sei se você já ouviu falar do burnout. O que é o burnout? O burnout é quando as pessoas, né, elas trabalham em excesso, ela está sobrecarregada, ela trabalha, e isso é dentro do trabalho ou dentro de alguma outra função, o cérebro está dando um comando para ela, você precisa descansar, então eu vou te desligar um pouquinho. O que a pessoa tem? A pessoa tem um apagão. Dentro do autismo, e assim, é uma coisa que ela não controla, acontece numa hora que esse nível de estresse, essa sobrecarga, ela está muito, muito alta. Então essa pessoa tem um apagão e ela nem vê. Dentro do autismo isso acontece também, que é o meltdown. Esse meltdown, né, traduzindo para o português, é um colapso. O que é isso? O meltdown, a criança tem um excesso de estímulos sensoriais, seja visual, auditivo. A criança ela pode apresentar naquele momento ali muita irritabilidade, choro, birra, ela pode ficar agressiva. Esse é o meltdown. Já pode acontecer o inverso disso também, que é o shutdown, que é o desligar. O cérebro, ele precisa naquele momento desligar. E o que acontece muitas vezes com as crianças, né? A criança, quando ela está sobrecarregada, com esse excesso de carga sensorial, o cérebro dela também dá um comando. Você precisa desligar. E de uma hora para outra, tem crianças que desmaiam.
E os pais ficam apavoradíssimos quando acontece esse shutdown, porque eles não sabem o que fazer. Já leva pronto-socorro, né? Mas o que acontece muitas das vezes é que esse excesso de estímulo, essa sobrecarga no cérebro, ele precisa dar essa parada. Sem desligar a história. É mais ou menos isso, mas aí acontece isso. Com os adultos, né, o burnout que é muito conhecido, com as crianças do TEA pode acontecer que o shutdown, que é esse desligar, e é um desligar de repente, não é que é de repente, é que ele já vem carregando. Sim. Isso. Chega uma hora, o cérebro ele não aguenta aquela sobrecarga, ele precisa dar essa desligada, é o shutdown. A minha bisa, ela acabou perdendo a cabeça por conta que ela teve um aborto de gente. Isso aí, essa história eu sei. Mas os outros, assim, eu não sei não, sabe? E não é... acho que eu para pensar, deve ter uns 5, 6 que foi... Aborto? Não, que foi parar com o bairro fora, esses... Entre primo e tio. Entre primo e tio. De primeira isso. Porque olha pra você ver, não é aí pega primo, tio, irmão, por quê? Se lembra lá na Segunda Guerra, se no gene fica de anos atrás, imagina se for uma coisa mais recente. Aí não é que fala que é hereditário, mas aí dependendo da impressão que essa mãe teve, como a gravidez dela foi, isso tudo pode fazer com que mais pessoas daquela família possam ter também. Mas isso não é uma regra fechada, precisa olhar todo o contexto. Mas é mais propensa a ter também. Muito interessante. Maia, eu acho que vamos chegar no fim por hoje. Olha, esse assunto ele é bem extenso. Se começar a gente não para mais. Você volta, seu pedido? Volto. Aí. Bom, a Maia veio pra mim, tem um script? Não tem um script, então. Foi 1 hora, assim. Foi 1 hora já? Foi 1h20. Nossa, tudo isso? Olha, isso que eu sou um pouco prolixo, eu falo bastante. Então, é assim que o negócio funciona, sem script, sem nada. Tá certo. Espero que você tenha gostado, te agradeço muito. Eu que agradeço pelo convite, obrigada a vocês aí que nos assistem pelo YouTube, pelas mídias sociais. Espero ter ajudado um pouquinho e obrigada, Rodrigo, pelo convite. Tá? Adoro falar sobre isso. Vai voltar. E esse assunto é bem extenso. Um dia só muito pouco. Obrigado, viu? Eu que agradeço, tá bom? Agora vai comer bolo.